Antes de eu iniciar a palavra do Senhor, amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Entre no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem, as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com o corpo, tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perco dinheiro e pecadinho, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro e prata, quero. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com o fogo, com tudo aqui dentro da gente. Que eu perca dinheiro e pecadinho, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Levante as mãos para os céus, Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus Cristo, a tua presença inunde o nosso ser. A cada irmão que aqui está presente, ó Pai, que a tua presença, o teu Espírito, o teu toque possa nessa noite ser o remédio para as nossas feridas, o remédio para as nossas doenças. Pai, a tua presença é o que nós mais queremos, Senhor. Assim como o salmista Davi disse, Pai, nem o meu reino, nada que tenho importa, se não for a tua presença, ó Senhor. Não retire de nós o teu Espírito, a presença do Espírito Santo. Enche a casa nessa noite, a presença do Espírito Santo possa inundar o teu ser, curar as tuas feridas, que Ele possa ir na tua casa, tocar o teu coração, aquebrantar o teu coração, curar as tuas feridas. Sinta a presença, Tua presença, tua
Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Quem está sentindo a presença do Mestre, glorifica o nome dele. Aleluia. Queridos, amados irmãos que estão aqui na igreja, que nos acompanham, eu quero neste momento pedir para que toda a igreja pegue a sua Bíblia, abra comigo ela no livro do profeta Neemias, capítulo 2, verso 1. O Senhor me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com a nossa igreja, com os nossos irmãos nessa noite, porque eu sei que antes mesmo de você ter tido a iniciativa de ir tomar banho, se trocar, vir para a igreja, o Senhor Jesus Cristo já estava aqui te esperando para te dizer: não temas, eu sou contigo. Aleluia. E Ele preparou essa palavra para mim e para ti nessa noite, porque eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer em nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem algo preparado nessa noite e eu quero compartilhar com você. Abra comigo Neemias capítulo 2, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso. Os irmãos também que nos acompanham, em reverência à palavra de Deus, vamos ler Neemias capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, para nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não és senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros do meu pai, assolada e tendo sido consumida as portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Diga assim: então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Agora você corre aí na Bíblia, vá para frente, vá para o verso 16. Amém? E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificaremos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Em outras traduções, em lugar de reedifiquemos ao muro de Jerusalém, está restauremos os muros de Jerusalém. Verso 18 diz assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Diga assim: a mão do meu Deus
está favorável para essa igreja, para a minha vida nessa noite. Aleluia. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantei-nos e edifiquemos e esforçarmos as suas mãos para o bem. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus e glorificar o nome dele por essa palavra? Aleluia. Podem se assentar em o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para trazer para a sua vida nessa noite, a qual o Senhor colocou em meu coração, ela retrata uma passagem a qual o povo de Deus foi saqueado. O povo de Deus, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída, ela foi saqueada. O inimigo invadiu Jerusalém, destruiu tudo quanto tinha dentro daquela cidade. A palavra do Senhor nos relata que o inimigo roubou todas as riquezas de Jerusalém. O inimigo roubou todos os animais de Jerusalém. Tudo que tinha sido edificado foi destruído. As casas vieram abaixo. O fogo consumiu tudo que tinha em Jerusalém. As muralhas conhecidas como intransponíveis, as muralhas conhecidas como aquelas que fortificava e protegia Jerusalém. O inimigo veio com tanta força sobre a cidade de Jerusalém que veio a derrubar as suas muralhas e os portões, as portas, foram colocados fogo naquele lugar e foram consumidas as portas de Jerusalém. Você pode então, com a sua mente, imaginar uma cidade devastada, uma cidade destruída. E para piorar a situação, a palavra de Deus nos revela que o inimigo, não satisfeito em destruir tudo e roubar tudo, a palavra diz que o inimigo ainda pegou os homens, trancafiou eles, escravizou os homens de Jerusalém, todos aqueles que poderiam prestar para algum tipo de serviço, ou fosse vendido como escravo e trouxesse algum lucro para o inimigo. A palavra do Senhor nos diz que foram sequestrados, foram raptados, foram levados de Jerusalém. Então somente poucos ficaram na cidade, senão as mulheres, as crianças e os velhos ficaram abandonados, jogado à sorte. E a palavra do Senhor nos diz que essa notícia chegou até o castelo, bem longe dali. Essa notícia que a cidade havia sido destruída, ela chegou bem longe de Jerusalém, num castelo onde existia um homem conhecido como Neemias, um homem segundo a vontade de Deus, um homem temente ao poder e ao nome do nosso Senhor. A palavra nos diz que quando a notícia chegou a Neemias, o coração daquele homem se entristeceu. Esse homem, ele era um homem de confiança do rei, aqui dito na palavra do Senhor. Esse homem de confiança, ele era copeiro, ele era conhecido por andar aonde o rei andava, usufruir das mesmas coisas que o rei usufruía. Pastor, como assim esse homem tinha a mesma oportunidade de usufruir? Você vai ler e você vai entender que quando o banquete era colocado à mesa para que o rei comesse, antes do rei comer aquelas maravilhas, aquelas guloseimas, aquele maná que era colocado sobre a mesa, a palavra do Senhor nos diz que o copeiro, Neemias, ele tinha que provar. E aqui diz que ele provou do vinho antes de entregar o vinho para o rei, porque ele bebia, ele comia, porque se naqueles tempos era muito comum o inimigo, ou até mesmo dentro da própria família, dentro do próprio palácio, dentro do próprio reino, existir pessoas que queriam ver o mal do rei, derrubar o império do rei. Então Neemias era encarregado, ele usufruía das coisas que o rei usufruía, ele participava das coisas que o rei participava, mas ele tinha uma missão. Ele colocava a sua vida em risco para beber o vinho antes do rei, para comer a comida antes do rei, porque se a comida
comida estivesse envenenada, se o vinho estivesse envenenado, Neemias daria sua vida para proteger o rei. E a palavra do Senhor diz que Neemias, ele por muitas e muitas vezes, ele fez esse tipo de serviço. Por muitas e muitas vezes, ele adentrou a presença do rei. E foi criando um vínculo, foi criando uma amizade, foi criando uma admiração pelo rei, pela vida de Neemias. E o que eu quero te dizer, meu irmão, nós temos muitas das vezes oportunidades em nossas vidas e nós não fazemos por merecer. Neemias era um testemunho vivo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele exalava a presença do Senhor a ponto de conquistar o coração do rei. O rei reconhecia que Neemias era um homem de Deus, era um servo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Neemias, certa vez, ele entrou na presença do rei. Quando ele serviu o rei percebeu que Neemias estava diferente. Sabe uma reflexão que eu tenho sobre esse momento? Porque muitas das vezes as pessoas não percebem se você está bem ou se você está mal. Aí você fala assim, olha, ninguém percebe, ninguém sabe o quanto eu tenho sofrido, ninguém sabe o quanto eu tenho chorado. Por quê? Porque talvez você tenha passado a imagem de uma pessoa que vai dormir sorrindo, levanta bravo. Durante o dia fica sorrindo, na tarde já está chorando. Nós somos pessoas que mudamos de opinião, nós mudamos de comportamento, nós mudamos as nossas atitudes com o passar das horas, com o passar dos minutos. E talvez quando nós estamos tristes, as pessoas não se importam conosco, porque elas já nem sabem mais que momento você está vivendo na sua vida. As pessoas têm sofrido muito da bipolaridade. A pessoa no mesmo momento que está rindo, de repente ela está chorando, e aí você não sabe o que fazer. Mas a palavra do Senhor nos diz que Neemias, ele adentrou na presença do rei e o rei percebeu que ele estava triste. Então eu venho entender que todas as vezes que Neemias adentrou na presença do rei, ele estava sorrindo, ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa que dava testemunho de vida, ele era uma pessoa que manava confiança para o rei, e o rei percebeu que Neemias não estava normal, o rei percebeu que Neemias estava triste, e ele olhou para Neemias e falou assim, ó, Neemias, eu sinto que você está diferente, você está triste, mas eu percebo que você não está doente. O que está acontecendo contigo, eu percebo que é algo que está dentro do teu coração. O que eu tenho para trazer nessa noite, o Senhor Jesus Cristo, ele não vê como o pastor Henrique vê, porque muitas das vezes eu vejo você e penso que você está de uma maneira, mas por dentro você está machucado, por dentro você está ferido. Eu não consigo ver como homem, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele vê diferente, ele não vê a aparência, ele não vê a circunstância, ele vê o nosso coração. Eu quero te dizer, o Senhor é quem nos sonda. Nessa noite ele tem visto o teu coração, ele tem visto a tua tristeza, ele tem visto as tuas lágrimas, e o Senhor quer te dizer nessa noite que a mão dele está estendida sobre a tua vida. O tempo favorável da mão de Deus chegou sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre as tuas finanças. Nessa noite o Senhor manda te dizer, ele tem visto o teu coração. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, tem visto o teu coração. O que o pastor Henrique, pastora Daniele, pastor Rafael não conseguem enxergar, o Senhor tem visto o teu coração. E o interessante é que quando o rei pergunta a Neemias o que está acontecendo, olha que interessante, uma lição que Neemias deixa para a minha vida e para a sua vida. E eu quero que a partir de hoje você tenha isso como uma meta, tenha isso como um princípio bíblico para a sua vida. A palavra do Senhor diz que quando o rei disse, Neemias, o que você tem? O rei perguntou, o rei se preocupou com Neemias. A palavra do Senhor diz que o coração de Neemias temeu. E antes dele responder, antes dele tomar uma atitude, antes dele falar, a palavra diz que Neemias orou. Ele orou ao Deus dos céus. Sabe por
porque muitas das vezes eu e você, 99% das vezes, quebramos a cara com certas atitudes, com certas nós tomamos decisões nas nossas vidas e nós nos frustramos. É porque muitas das vezes eu e você, eu estou falando pastor Henrique também, eu e você, nós não oramos antes de abrir a nossa boca e falar. Nós não oramos antes de decidirmos tomar uma atitude. Eu faço isso ou não faço isso? Eu compro isso ou eu não compro isso? Eu vou ou eu não vou? Antes de tomarmos as nossas decisões, que nós possamos colocar Neemias como referência em nossas vidas. Antes dele falar para o rei o que estava acontecendo, a palavra diz que ele orou. Amém? Antes de fazer, antes de decidir, ore ao Senhor. Pastor, mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que orar? A palavra do Senhor diz que depois que ele orou, ele disse: vive o Senhor meu rei. Ali ele teve a confiança, ali naquele momento ele teve a direção, o discernimento do que falar, do que fazer, como falar para o rei. Ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus a tomar aquela atitude. Ele como criado, ele como copeiro do rei, ele decide então expor tudo que estava no seu coração. Ele sentiu a confiança, ele viu que a mão de Deus estava favorável à vida dele. Então ele decidiu explanar e dizer: olha, meu rei, eu estou triste porque a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, a cidade dos meus ancestrais, da onde eu vim, foi destruída, está em chamas, tudo acabou. Eu estou triste por isso, meu Senhor. Sabe por que muitas das vezes eu e você não temos sucesso nas nossas vidas? É porque muitas das vezes nós contamos os nossos segredos, nós contamos as nossas tristezas, nós contamos as nossas frustrações para as pessoas erradas. Mas eu quero te dizer, antes de tomar uma atitude, ore. E quando você quiser desabafar, desabafe aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Busque o favor do Rei. Diga para a pessoa certa. Entregue os seus problemas para Deus e tudo Ele fará. Ele então decide expor, e quando a mão de Deus está favorável para nossas vidas, o mar se abre. Teve gente que não entendeu, pastor Rafael. Quando a mão de Deus está favorável para nossas vidas, o vento ele pode vir contrário, mas o mar e o vento obedecem à voz de Deus. Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor Jesus Cristo, o faraó, o inimigo, ele pode correr atrás de nós e nos perseguir. Mas quando nós estamos dentro da vontade de Deus, faraó é destruído pela onipotente mão e braço forte do nosso Deus. Então eu quero te dizer, quer vitória? Fique dentro da vontade de Deus. Fique dentro da vontade de Deus. O nosso Senhor, o nosso Deus, é o Deus do impossível. E Ele tem infinitas qualidades. Diga assim: o meu Deus tem infinitas qualidades. Mas a qualidade que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida nessa noite é a qualidade da restauração. Diga assim: restauração. Pastor, o que você está querendo me dizer? Olha, quando ele buscou o favor do rei, ele expôs a vontade que ele tinha. Ele era um copeiro, mas ele expressou: meu rei, permita-me que eu vá, me dê condições para voltar à minha terra, para que eu possa restaurar a minha cidade, para que eu possa restaurar os muros de Jerusalém, para que eu possa restaurar as portas da cidade, para que eu possa restaurar a minha terra natal. Então nessa noite eu vim trazer uma palavra para a tua vida. Hoje é noite de restauração na tua vida, restauração na tua casa, restauração na tua família, restauração econômica sobre a tua vida. Hoje é noite de restauração. Mas eu e você, nós precisamos
entender que o caminho da restauração não é fácil. Diga assim: o caminho da restauração não é fácil. A palavra do Senhor vai dizer que primeiro, para nós vivermos a restauração do nosso Deus, vivermos a restauração plena do que nós necessitamos, o primeiro passo, nós precisamos decidir se nós queremos verdadeiramente a restauração na nossa vida. Quantos querem restauração em alguma área da nossa vida? Levanta a mão para o céu. Não. Quantos querem viver a restauração do Senhor Jesus Cristo no casamento, na família, na área econômica, na área da saúde? Quantos querem a restauração de Deus na sua vida? Levanta a mão o mais alto que você puder e glorifica o nome dele. Aleluia! Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é decidir. Eu quero viver a restauração? Sim ou não? Porque o nosso Deus, Ele não nos obriga a nada. Entenda isso. O nosso Deus, Ele não nos obriga a nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, a livre possibilidade de escolher ir ou vir. Nós somos livres. Então, quando nós queremos viver a restauração, o caminho da restauração, primeiro nós temos que decidir se nós vamos viver ou não a restauração. E toda vez que o Senhor Jesus Cristo quis restaurar algo na Bíblia, Ele utilizou uma pessoa. Sabe por que eu estou falando isso? Talvez você fale assim: a minha família precisa ser restaurada, mas alguém dentro da tua casa precisa decidir ser usado para restaurar a tua família. Talvez essa pessoa é você nessa noite. Você precisa decidir em restaurar a tua casa. Pastor, eu preciso que a minha vida financeira ela mude, ela dê um giro de 180 graus, ela saia de baixo e venha para cima. Você precisa decidir que a tua vida financeira ela tem que ser restaurada nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer a restauração na tua vida, mas primeiro você precisa decidir. E sempre que Deus quis restaurar as coisas dentro da palavra dele, Ele sempre usou uma pessoa. Quando a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus, ele fazia 7 anos que estava sendo oprimido pelos medianitas. 7 anos. Você sabe o que é você plantar durante todo o ano? Você faz lá o teu trabalho durante todo o ano, e aí de repente, quando é o momento da colheita, os inimigos adentram dentro da tua terra, pega tudo e deixa só migalhas no teu trabalho. É triste ou não é? Eles eram oprimidos, mas precisou uma pessoa decidir ser usada para mudar a história do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que Gideão, ele decidiu viver a restauração. Ele decidiu estar à frente do caminho para que Israel fosse restaurado, parasse de ser oprimido. E tinha que ir para a guerra. Ele decidiu, Senhor, eis-me aqui, eu sou o menor da minha casa, mas que seja feita a tua vontade. Gideão, ele se propôs a lutar pela restauração de Israel. Toda vez que Deus quis restaurar alguma coisa dentro da Bíblia, a palavra do Senhor diz que alguém teve que decidir, se propor a ser o objeto da mudança. Pastor, como assim? A palavra do Senhor diz que o Senhor usou Samuel para mudar a história de Israel, porque Eli e os seus filhos estavam profanando o templo. Eles estavam levando Israel à destruição. Samuel, ele foi escolhido e ele decidiu por fazer o melhor para Deus. Neemias, nessa história que nós lemos nessa noite, ele decidiu ser um instrumento para a restauração. Você quer viver a restauração? Você precisa decidir ser um instrumento nas mãos de Deus para que a restauração alcance a tua casa. Você precisa decidir ser um instrumento de Deus para que a salvação e a restauração chegue na tua tenda nessa noite. Eu pergunto, existem homens e mulheres, servos de Deus neste lugar, querendo ser um instrumento na mão de Deus para a restauração da família, querendo ser um instrumento de Deus para a restauração dessa igreja, ser um instrumento de Deus para a restauração de São José do Rio Preto? Você quer ser um instrumento de Deus para a restauração do nosso Brasil? Então levanta a mão para o céu e diga-me: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Decida
Decida ser um instrumento de restauração na história. Saia da mesmice, saia. Seja um instrumento de restauração. Gideão, ele decidiu. Você precisa decidir nessa noite, meu irmão. A palavra do Senhor diz que Neemias, então, ele decidiu. Para e pensa comigo. Há muitos anos ele não estava morando mais em Jerusalém, não fazia parte mais. Ele estava vivendo dentro do castelo do rei, bebendo e comendo tudo que o rei comia e bebia, provando as roupas do rei, viajando com o rei para todos os lugares do mundo. A vida de Neemias era uma vida boa, sim ou não? Sim ou não? Mas ele decidiu ser um instrumento. Muitas das vezes as nossas decisões, elas trazem contratempos. Não é fácil. E muitas das vezes nós temos que pagar um preço para a restauração. Diga assim: eu quero pagar o preço para restauração. Ele decidiu sair do conforto, sair do palácio e enfrentar todas as adversidades para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Sabe qual é o grande problema? Porque muitas das vezes eu e você, nós não vivemos a restauração das nossas vidas porque nós não queremos pagar o preço, pastor Gilmar. Nós não queremos pagar o preço. Ah, mas como assim? Irmão, você quer a restauração no teu casamento, mas eu nasci assim, vou viver assim. Gabriela, quem já ouviu essa música? É ou não é assim? O pastor fala assim, coloca o casal para conversar. Irmão, olha, vocês precisam ceder. A irmã falou assim, não, quando ele casou ele sabia que eu era assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Quase que eu falei, Gabriela, irmãos, quer viver restauração no teu casamento? Está na hora de mudar o teu comportamento, está na hora de mudar as suas atitudes. O esposo sai para trabalhar, não dá um beijo na esposa. O esposo trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele não quer saber como foi o dia da esposa, da mulher. Ele não se preocupa se ela está bem, se ela não está. Ele vai tomar banho, já deixa o sapato jogado na sala, a toalha molhada sobre a cama, e faz uma bagunça. A mulher ficou o dia inteiro limpando a casa, cuidando da criança, fazendo janta. Quem está me entendendo, diga amém. Não quer pagar o preço, aí chega em casa, senta no sofá e vai assistir um jornal, assiste o primeiro jornal, assiste o segundo jornal, pega o celular, fica até 11 horas, meia-noite. Não tem um diálogo com a esposa. Não quer pagar o preço. Tira um momento, converse, escuta, se relacione, pague o preço para que o teu casamento melhore. Quem está me entendendo, diga amém. Mas por que será que eu só escutei a voz das irmãs agora falando amém? Quem está me entendendo, diga amém. Esposa, vocês achou que vocês iam escapar, né? Não vai escapar não. Teu esposo sai para trabalhar de manhã. Muitas vezes as esposas também trabalham, eu entendo. Mas o teu marido, muitas das vezes ele gosta de um prato de comida específico. Ele pede uma vez, duas vezes, três vezes para você fazer. Hoje eu não vou fazer, você não merece. Eu não sei o que, não escuta o marido, não apoia o marido. O marido chega em casa, olha, nossa, tive um trabalho, você é muito ruim mesmo, você é um derrotado, eu sabia que não devia ter casado. Mamãe falou, não casa com ele. Que tipo de incentivo, que tipo de palavras, irmãs, você tem proferido para o teu marido? Quer viver a restauração do casamento, mas não quer pagar o preço, não quer abrir mão.
relacionamento. Você não casou para ser feliz. Quando você casa para fazer a outra pessoa feliz. Entenda isso. Se você está pensando em casar para ser feliz, Deus está mandando te dizer: você não casa para ser feliz. Você casa para viver, para fazer a outra pessoa feliz. E a pessoa que casou com você, ela tem a obrigação de te fazer feliz. Então, olha isso antes de casar. Quem está me entendendo, diga amém. Eu conheci, e não adianta, eu conheci um casal. O esposo trabalhava, chegava de sábado, no dia de jogar bola. Quando dava, o futebol era às 4 horas da tarde. Quando dava 3:30 da tarde, ela virava e falava assim: vamos fazer compra. Ó, é revelação? Ó, é revelação? Irmão, teve a semana inteira, teve o sábado, o mercado abre às 8 horas da manhã. Mas ela deixou para fazer a compra 3:30, porque às 4 horas o irmão ia jogar bola. Não, mas porque, irmã, quer ter um homem bom, quer um homem feliz do teu lado. Irmão, segredo: você quer viver uma vida boa, faça o teu marido gostar de viver contigo. Ele vai amar te presentear, ele vai te amar te fazer o melhor, mas para isso você precisa depositar. Irmã, olha, se possível, eu já fui muito bom de bola, hoje eu não jogo nada. 300 quilos é difícil correr, o joelho é ruim, mas mesmo assim nós jogamos bola toda segunda-feira à noite. Eu creio que logo voltará, em nome de Jesus. E aí eu não estou jogando porque eu machuquei o joelho. Aí eu vou para participar, para estar aí no meio dos irmãos, que a maioria dos irmãos que joga bola, eu vou. E aí o que eu faço? Eu fico apitando o jogo. A pastora sabe o quanto eu gosto, e ela sabe o quanto que me faz bem. Aí ela, para me incentivar, ela vai e fica assistindo eu apitar o jogo. Aí eu falo assim: nossa, você viu o jogo? Nossa, meu amor, você apitou demais hoje. Você apitou, nossa, olha que autoridade quando você ficou bravo, meu homem. Aí eu chego em casa e falo assim: o que você quer hoje? Você quer comida japonesa? O que você quer comer? Fala, entra no shopping e fala assim: escolhe o que você quer, meu amor. Isso é relacionamento. Para viver restauração, é o que eu estou falando. Você quer viver uma restauração no seu relacionamento? Passe a pagar o preço. Não é fácil, mas nós precisamos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Outro aspecto que eu quero deixar no teu coração, entenda: para nós vivermos a restauração de Deus na minha e na sua vida, nós precisamos ultrapassar os obstáculos. Diga assim: nós precisamos ultrapassar os obstáculos. Mas espera aí, pastor, deixa eu entender. Quando ele orou, ele viu Neemias. Quem está me entendendo, diga amém. Pega aqui, ó. Quando ele orou, ele viu que a mão de Deus estava favorável para ele. Ele entendeu e ele falou para o rei. O rei deu a carta, deu todo o apoio financeiro. Vai, precisar de madeira, tem meus pós que pega a madeira. Precisar de pedra, pega. Passa no meio da terra dos governantes, está aqui a carta. O rei fez uma carta. Amém? Quem está me entendendo? Ele tinha a carta do rei, o favor do rei estava sobre ele, a mão de Deus estava favorável. Mas espera aí, então como assim vai ter obstáculo em meio à restauração? Tem sim, irmão. A palavra do Senhor diz que quando eles começaram a trabalhar, quando ele começou a desenvolver, quando ele se propôs dentro da vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus para restaurar a cidade de Jerusalém, muitas pessoas em meio ao povo de Deus se levantou contra ele. A Bíblia vai falar que existia 2 homens, Sambalate e Tobias. Diga assim: Sambalate e Tobias. Esses 2 se levantaram contra a vida de Neemias e começaram a causar, começaram a fazer fofoca, começaram a fazer um movimento contrário à força-tarefa que Neemias estava levantando.
Olha, meu irmão, eu quero te dizer, todo mundo que está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, dentro do ministério de Deus, sempre existirá um Sambalate e um Tobias para se levantar e apontar o dedo contra você. Então por que você tem desistido do teu ministério? Por que você tem desistido de ser o melhor para a tua família? Só porque Sambalate e Tobias se levantou? Eu quero te dizer, se você está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, pode se levantar Sambalate e Tobias, seja quem for, se levantar contra a tua vida, levantou para cair, porque a mão de Deus é aquela que te sustenta e derruba os teus inimigos. Se eu fosse levar em consideração toda vez que Sambalate e Tobias levantou contra a minha vida, levantou contra esse ministério, hoje nós não estaríamos aqui. É verdade ou não é, pastor Rafael? Até dentro dessa igreja entraram um pastor, disse assim: essa obra não ficará de pé 3 meses. Vocês estão brincando de ser crente. Essa igreja é uma excéfula. Ela está parecendo que tem vida, mas não tem vida. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Essa obra é nossa. Sai daqui, Sambalate e Tobias. Eu quero te dizer, esse pastor que se levantou, hoje não tem mais igreja. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ó nós aqui glorificando ao nome do Senhor, ó nós aqui exaltando ao nome do Senhor. Nós temos que aprender a vencer os obstáculos que se levantam diante da nossa vida quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Não significa que se levantou você vai cair, não. Ele levantou para ele cair. Essa luta, essa prova se levantou, sabe para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado diante da tua vitória. Se levantar, nós vai matar, não vai fazer. Passou-se muito tempo, Jerusalém estava destruída, estava em miséria, ninguém se propôs a fazer. Mas quando Deus levantou alguém decidiu, alguém se propôs a pagar o preço. Se levantaram contra a vontade de Deus, se levantaram contra Neemias, como tem se levantado pessoas contra a tua vida. Mas eu quero te dizer, o Senhor é que te protege, te sustenta de todo o mal que se levantar contra a tua vida. Nenhum obstáculo, nenhuma barreira há de parar a vontade de Deus sobre a sua vida, aleluia. Entenda isso, aleluia. Se coloca de pé. Falei para a pastora que eu ia pregar só 15 minutinhos. Para nós sobrevivermos e vivermos a restauração de Deus, é necessário estarmos envolvidos com as coisas de Deus. Sabe por que você parou de viver aquele tempo que você falava assim: nossa, olha, eu lembro quando eu fazia, eu lembro como era bom, eu ia na igreja, eu chorava, eu orava e Deus me escutava, eu orava e acontecia. E hoje você fala, hoje já não acontece mais, sabe por quê? Porque quando os obstáculos se levantaram, você já não estava mais envolvido com a causa da restauração. Como assim, pastor? Quando nós estamos envolvidos com a causa da restauração, pastor Rafael, não importa quem se levante, não importa o que aconteça, quando os nossos olhos estão voltados para Cristo, nós não nos importamos com o irmão da direita, com o da esquerda, quando acontece alguma coisa. Pastor, como assim? O que eu estou querendo dizer, às vezes o irmão não te cumprimenta, você quando está envolvido, você não vê esse tipo de coisa. O irmão não me viu, glória a Deus, quando que vem ele me abraça. Mas quando você não está envolvido com as coisas de Deus, o irmão passa e ele esquece de te cumprimentar. É motivo de você querer sair da igreja, é motivo de você começar a querer brigar, tudo é motivo para você desistir. Aí você encontra um obstáculo, não, vou parar, vou desistir, vou sair do louvor, eu vou sair dos jovens, eu vou sair do grupo das irmãs, eu vou sair do diaconato, eu não vou ser mais pastor, vou entregar, vou rasgar minha carteirinha. Sabe por quê? Porque você não está envolvido com a causa. Quando nós estamos envolvidos com a causa de Deus, sabe o que acontece? O inimigo, ele se levanta, você não liga. A palavra
do Senhor diz que quando Sanbalat e Tobias ele se levantou, ele montou gangues, um exército paralelo, uma milícia, para tentar matar, destruir. Mas a primeira coisa que Neemias fez antes de começar a fazer a obra de Deus, ele restabeleceu o envolvimento do povo de Deus com Deus. A palavra do Senhor diz que ele trouxe os preceitos de Deus, a lei de Deus, ele trouxe os estatutos de Deus, ele começou a pregar, ele trouxe o povo a se envolver com a presença, se envolver novamente com Deus. E aí quando os inimigos se levantaram, eles não tiveram problema. A palavra do Senhor diz que os obreiros, os pedreiros estavam trabalhando. E aí o povo estava tão envolvido que eles não estavam com medo. Eles sabiam que Deus era com ele. E a palavra do Senhor diz que enquanto uns estavam trabalhando, outros estavam batalhando com a espada, protegendo quem estava trabalhando, e o outro grupo estava orando. Quem me entendeu, diga amém. Eles estavam envolvidos com a obra, eles estavam envolvidos com a causa, eles não estavam preocupados com o inimigo, não. Eles se separaram, um trabalha, um batalha, outro ora, quando o outro que estava orando vai trabalhar, outro vai batalhar, outro vai trabalhar. Vocês estão me entendendo? Eles se envolveram com a causa. Você quer restauração na tua vida? Eu te mando uma palavra profética nessa noite. Se envolva novamente com a presença de Deus, com a intimidade com Deus. Se envolva novamente no Espírito Santo. Não se importa com as circunstâncias, não se importa com as lutas, não se importa com as diversidades, com as tristezas, não se importa com quem te magoou. Entrega na mão de Deus, que Ele vai derrubar Sanbalat e Tobias da tua vida. Se envolva no Espírito Santo de Deus. Se envolva na obra de Deus. Se envolva na causa de Deus. Quem está envolvido, pastor, quando está envolvido, se preocupa se a igreja pagou a conta ou não. Se preocupa se o irmão está comendo ou não. Agora, quando a pessoa não está envolvida com a causa, eu não quero nem saber. O importante é que a minha geladeira está cheia. O importante é que eu tenho dinheiro na conta. Eu vou assistir meu Netflix. Que pandemia, o quê? Essas pessoas não estão envolvidas com a causa. Mas quem está envolvido com a causa sabe o que faz? Entra no relógio de oração, ora, jejua, busca, se humilha na presença de Deus. Pergunta se o outro está preocupado, pergunta se está comendo, pergunta se pagou a conta. Se envolva com a causa de Deus. O povo se envolveu, aleluia. O povo comprou a ideia. Sabe o que eu quero te dizer? Essa pandemia vai passar, e se você estiver envolvido com a causa de Deus, você vai viver um novo tempo na tua vida. Você vai viver um novo tempo na tua casa. Você vai viver um novo tempo na tua história. Eu creio nisso. Eu creio. Eu quero finalizar. Levante as mãos para os céus. O último conselho que eu quero deixar para mim e para você nessa noite, porque eu quero viver essa palavra, para vivermos a restauração, está escrito no livro de Crônicas, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Para viver a restauração, para viver todos os pontos que foi pregado nessa noite, a palavra de Deus nos ensina assim: se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer viver a restauração de Deus? Ore mais, busque mais, se humilhe na presença de Deus, se arrependa dos teus pecados e dos seus maus caminhos, e você viverá a restauração, a restituição de Deus. Se você crê nisso, aplauda e glorifique ao nome do Senhor. Foi teu aceite chegado. Glorificar. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor
Você crê no poder de um clamor? Você crê? Sara-me. Diga. Leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Diga assim: Senhor, eu quero viver um tempo de restauração. Eu decido viver a tua vontade. Eu decido pagar o preço. Eu decido ultrapassar os obstáculos. Eu decido estar envolvido com as coisas de Deus. Se você crê nisso, e você crê com muita fé, aplauda e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me amar, creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. A última palavra que eu quero deixar no teu coração se encontra no livro de Salmos, capítulo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso. Então a nossa boca se encheu de riso. Chega de tristeza. Chega de lágrimas de tristeza. O cativeiro acabou sobre a tua vida. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grande coisas fez o Senhor. Grande coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Fazei-nos regressar outra vez, cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Verso 5: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aplaudam o nome dele, aleluia. Receba com alegria a restauração de Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. É tempo de vivermos a restauração de todas as áreas de nossa vida. Pastor, mas e a economia? É tempo de viver a restauração de Deus. Não se preocupe, não tenha medo. O Senhor é conosco, amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos aqui todos os dias fazendo alguma live, mandando um vídeo. Acompanhe na nossa página no Facebook. Também fique atento aos grupos do WhatsApp da igreja, cada departamento. O Senhor tem falado, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu quero agradecer cada irmão que se envolveu com a causa, que pôde algum dia estar fazendo parte do relógio de oração. Foi muito bom. Eu estou sentindo uma diferença. Eu estou me sentindo renovado. Aleluia. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a vida da pastora Daniela, que às vezes a gente acha que Deus só pode falar com o pastor da igreja, revelar para o pastor da igreja, né? Mas não, Deus revela. A mulher também é canela de fogo. Deus falou na vida dela. E
Graças a Deus pela vida dela. Então, que você possa essa semana, nós não vamos fazer a semana inteira, mas provavelmente de novo no final de semana, mais um relógio de oração. Mas durante a semana, tire um dia para jejuar, tire um dia para você fazer um período mais longo de oração. Leia a palavra, leia um livro evangélico, tá? Um livro de pastores. A gente está perdendo muito tempo, e eu vou falar assim, eu também, muito tempo olhando a televisão, olhando o Facebook, as tragédias, sabe? É tempo da gente fazer a diferença. Como que a gente vai fazer a diferença? É com o nosso jejum e com a nossa oração, tá bom? Então, disponibilize um tempo para você passar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Pega o cachorro, vai dar uma volta na rua, pega na mão da esposa, vai passear, pega teu filho. Tome todos os cuidados, preste atenção, não seremos inconsequentes. A doença, ela existe, ela mata, ela é terrível, ponto. Cremos em Deus? Cremos, mas nós somos responsáveis. Eu estou falando para você fazer isso, mas dentro das condições, dentro das proteções. Olha, todo mundo com máscara, olha, coisa mais linda. Eu podia mandar fazer umas máscaras da Renovada, né? Colocar o nome, vamos fazer vai fazer umas coisas mais Beth Styler, é assim que fala? Style, né? Mais chique. Cada um vem com... Mas assim, eu brinco, mas é porque nós precisamos. A mudança, ela vai partir de nós. Nós precisamos decidir ser aquela pessoa que vai fazer a diferença. Quando o Senhor colocou no meu coração que nós vamos fazer a diferença em São José do Rio Preto, no Brasil, a pessoa fala assim, não é não, vai usar não, vai usar eu e você, nós vamos fazer a diferença. Então ore, passe um tempo melhor com sua família. Para de assistir essas notícias que só traz tristeza e preocupação no nosso coração. Esses dias, meu coração estava acelerado, mas é porque eu comecei a assistir da Atena eu fui para o outro. E Deus, o que está acontecendo? Né? Eu não assisti essas coisas. Irmão, um banho de sangue na sala. Calma, em nome de Jesus, calma. Nosso Deus é grande, nosso Deus é forte. Então que você disponibilize um tempo da sua vida essa semana para orar, jejuar, ler a Bíblia, ler um livro. Provavelmente quarta-feira teremos uma live de louvor. Quinta-feira é o nosso culto dos milagres, cultos de bênçãos. Estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Quero te ver aqui, sabe? Eu estou sentindo falta disso aqui, sabe? A igreja cheia, assim, falta do contato humano, sabe? É muito bom. Nós estamos tomando as medidas, estamos com álcool em gel, estamos com as luvas, tá todo mundo distante, é esquisito, né? Todo mundo sentado longe, né? Só o Claudinho que tá ali, né? Com medo, né? Tá com medo, Claudinho? Mas, sábado, Café com Fé. Quem assistiu Café com Fé sábado? Dá um glória a Deus aí. O pau quebrou, irmãos. Quem viu a história do ZT? ET não existe. Tudo coisa do diabo. A palavra do Senhor não nos revelou. Então, que você possa, sábado que vem no Café com Fé, ficaram de confirmar, mas meu Deus, vai ser forte, hein? Como diz o pastor Rafael, vai ser forte, Brasil. Pastor Viana, que participou um pouquinho da live, falou, eu quero estar aí. O pastor João Flávio Martinez, eu quero estar aí. Aí, irmão, foi todo mundo que falou que queria estar aqui, deu 12. Agora eu nem sei como que eu vou ter que lançar sorte, igual fizeram para escolher o discípulo, né? Ver quem que vai vir. Tá? E é muito gostoso. São 2 horas de bate-papo que tem edificado. E eu sei, você pode participar, mandar as suas perguntas. Você viu que foi mandado pergunta? Uma pessoa que não conheceu a palavra, nunca leu, nunca se batizou, está lá nos confins da terra. Se ela morrer, vai ser salva ou não? Falou sobre a situação do casamento. Tudo foi relacionado, foi debatido ali.
por grandes homens de Deus. E eu sei que é edificante e você vai gostar. Participe conosco do Café com Fé. Domingo, o culto da família. A pastora Daniele coordena. Provavelmente vai ter relógio de oração de novo, né? Pastor, mas na hora que eu vi, a mensagem já tinha dado às 24 pessoas. Pode orar em 2 horários, né? Pode orar em 2 horários. E, eu e a pastora pode orar para abrir a vaga para alguém. A gente pode orar no mesmo horário. Mas o importante é que a igreja participe. A igreja participe, tenha fome. Eu vou confessar, no primeiro e no segundo dia eu até que forcei para fazer as 24 horas com todo mundo. Mas teve uma hora que eu não aguentei, irmãos. O primeiro dia e o segundo dia eu fui até o segundo dia, às 6h30, né? Aí eu não aguentei. Mas foi muito gostoso. Nossa, meu Deus. Eu li 3 livros, irmãos. Sabe o que é isso? Ler 3 livros em 2 dias? Meu Deus, que benção, sabe? Que gostoso. Eu recomendo a você fazer isso, tá? Em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Tem mais algum recado que eu tinha que dar? Pastor Rafael, pastora Daniele. Confesso para os irmãos, eu estou enrolando aqui porque eu não queria ir embora. Eu queria ficar mais tempo com vocês aqui. Oi, filha. Que bênção. Sejam bem-vindas, irmãos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa consolar os vossos corações. Que vocês possam voltar sempre. Família renovada está de braços abertos para vocês, tá bom? Foi um prazer recebê-las. Olha aí, que bênção, irmão. Que bênção. Que bom. Coloque a mão no seu coração. Que o grande amor de Deus, a graça consoladora do Espírito Santo, esteja em nossos corações hoje e sempre. A igreja do Senhor diz: aplaudir ao Senhor com alegria. Está encerrado esse culto em o nome de Jesus.